Como é possível que uma vítima de um crime horrível não seja identificada por ninguém? Impressões digitais, arcada dentária, DNA, reconstituição facial. Como toda essa tecnologia não foi capaz de identificar uma pobre mulher? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio, e se você já é inscrito aqui, se já me acompanha, deixa logo o seu like no vídeo para fortalecer, mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Deem uma olhada também no nosso programa Seja Membro, com benefícios incríveis para vocês. Dado o recado, vamos pro vídeo. A nossa história começa com um homem chamado George Kite. George era um coveiro no cemitério de Cedar Ridge, em Blairwood, Nova Jersey. E mal sabia que no dia 5 de julho ele iria encontrar algo enquanto trabalhava que iria marcá-lo para sempre. Na manhã do dia 5 ele estava trabalhando normalmente no cemitério quando olhou ao longe e viu alguma coisa estranha no chão. Perto de um riacho havia algo parecido com um corpo humano. Ele, logicamente, começou a se aproximar e quando chegou bem perto, teve a certeza de que era sim um corpo humano, um corpo feminino. Mas o rosto estava gravemente ferido, sendo impossível identificar a pessoa. Ele, mais do que depressa, chamou a polícia, que quando chegou encontrou aquele homem em total estado de choque. Esse dia seria só o início de um grande mistério criminal. Logo que a polícia chegou, eles constataram que realmente não seria possível fazer uma identificação pelo rosto da vítima, rosto esse que praticamente não existia. Fora isso, o corpo parecia estar relativamente intacto. Ela parecia ser uma mulher jovem, entre 14 e 18 anos de idade, com cerca de 1,65 m de altura e 55 kg. A moça tinha cabelos compridos, na cor castanho claro, e usava uma blusa vermelha com decote em V e uma saia com vários detalhes estampados. Ela usava também um fino cordão no pescoço com uma cruz de ouro e brincos brancos. Mas havia algo um pouco diferente. Nas suas mãos, apenas a mão direita estava pintada com esmalte, a esquerda não estava. Seu corpo foi levado para o legista do condado de Blairwood para ele fazer alguns exames. Foi então que ele detectou que a causa da morte foram vários golpes no crânio, sem nenhuma chance de que ela sobrevivesse. O oficial de polícia Eric Kranz, que foi um dos primeiros a chegar na cena do crime, descreveu tudo da seguinte forma: ela foi apagada. O criminoso a apagou da existência. Não restava nada dela. Quem fez isso só pode ter agido sob enorme emoção. Alguns exames indicaram que ela já estava morta alguns dias antes de ser achada, e em seus braços haviam ferimentos que indicavam que ela tentou se defender do seu agressor em algum momento. Apesar dela ter sido achada sem suas roupas íntimas, foi constatado que ela não sofreu nenhum tipo de abuso. Em seu organismo também não haviam drogas nem substâncias parecidas. A única coisa que foi encontrada em seu corpo foi uma pequena quantidade de álcool. Também foi observado que ela nunca havia dado à luz a um filho e parecia ter muito boa saúde antes do fato. Parecia que ela não era uma pessoa de rua, por exemplo. Mas todos esses exames e essas descobertas não respondiam uma pergunta fundamental. Quem era essa mulher? E por que ela tinha tido um fim tão triste naquele descampado? Arquivos dentários e digitais não deram retorno nenhum. Era como se ela fosse um fantasma. Logo uma investigação foi iniciada, e a prioridade era descobrir a identidade da mulher. Para isso, vários métodos de reconstrução facial foram usados para tentar moldar um rosto de como ela era antes de sua morte. Essas reconstruções foram divulgadas na mídia, mas infelizmente ninguém apareceu dizendo reconhecer as imagens. Enquanto a identidade dela permanecia um mistério, ela começou a ser chamada de Princesa Du. Algum tempo depois, uma testemunha apareceu. Quando entrou em contato com a polícia, ela se identificou apenas pelo nome de Latimer. Essa testemunha disse que viu a moça 2 dias antes do seu corpo ser encontrado, no dia 3 de julho. Ela teria visto em uma loja de departamentos que fica próximo da rua que leva até o cemitério. Ela disse que a reconheceu pelas roupas que a polícia divulgou que ela estava usando quando foi achada. A testemunha disse o seguinte: eu a vi. Minha filha de 6 anos estava comigo.
Ela comentou comigo a respeito da saia da moça ser muito bonita. Eu concordei e cheguei a pensar em perguntar aonde ela havia comprado aquela peça, pois realmente chamava muito a atenção. Mas ela parecia com pressa e deixou o corredor se afastando, empurrando um carrinho de compras. Os policiais responsáveis ficaram muito interessados no depoimento da Sra. Latimer e até chegaram a pedir autorização dela para hipnotizá-la para tentar descobrir algo que ela pudesse não estar se lembrando no momento. Mas infelizmente, isso não deu nenhum resultado a mais. Um retrato falado foi feito, mas a Sra. Latimer tinha se concentrado muito mais nas roupas da moça do que em seu rosto. Tudo que ela podia dizer é que era uma mulher de 18 a 20 anos e que tinha uma aparência comum. Depois dessa testemunha, várias outras pessoas apareceram dizendo que poderiam ter visto a mulher, mas nenhuma delas forneceu informações suficientes para a polícia chegar um pouco mais perto de identificar quem era. A mídia começou a especular muito sobre o caso, e algumas pessoas começaram a achar que ela estava fugindo de alguém. Por um breve tempo, a polícia achou que a princesa Du fosse uma jovem chamada Diane Janice Dye, que havia desaparecido em 30 de julho de 1979. Entretanto, a família de Diane teve acesso a fotos do corpo e quando viram, negaram que fosse ela. Alguns anos depois, exames de DNA foram feitos e também comprovaram isso. Já de mãos atadas e sem nenhuma hipótese nova de quem poderia ser a moça, a polícia começou a se concentrar em quem seria o seu assassino, mas essa se revelaria uma missão muito mais difícil. Uma das pistas indicava um nome, Arthur Kinlaw. O cara tinha um negócio de mulheres da vida, digamos assim, em Hunts Point, com a ajuda da sua esposa Donna, que já tinha uma bela ficha criminal por aliciamento de menores. A conexão do casal com o caso se tornou mais forte em 1998, quando Donna Kinlaw foi presa na Califórnia por fraude de seguro, usando o nome de uma garota de programa que tinha trabalhado para ela. Quando ela foi levada para interrogatório, Donna começou a revelar algumas coisas bem sinistras sobre o seu marido. Donna disse que seu marido teria matado pelo menos 4 mulheres e que a maioria trabalhava para eles. Inclusive, uma delas seria menor de idade e se chamava Linda. Segundo Donna, ela criava muitos problemas. Arthur era conhecido por resolver os seus problemas na base da violência. Ele teria pego um taco de beisebol para punir a menina, mas acabou indo além da conta e tirou sua vida. Para esconder a sua identidade, ele propositalmente teria deixado seu rosto irreconhecível. Até aqui, temos uma história se encaixando perfeitamente, não é? Para acharmos o culpado. Mas não foi bem assim. Donna tinha certeza que esse fato aconteceu em 1984. Porém, isso era 2 anos depois do ano em que foi achado o corpo da princesa Du. Já em 1985, um outro corpo não identificado foi achado. Esse sim poderia ser o corpo de Linda que Donna citou em seu depoimento. Arthur continuou sendo um suspeito em potencial. Em 1985, ele foi condenado pela morte de uma mulher em Bellport. Ele matou e enterrou ela em um pátio que mais tarde seria coberto de concreto. Um outro crime do qual ele também era suspeito era a morte de uma garota de programa chamada Christine Cosma, que foi baleada em 1982. Alguns pensaram que Christine poderia ser a princesa Du, mas isso nunca passou do campo das suspeitas. Donna disse que Arthur era violento, principalmente quando uma de suas moças saía da linha. Ele então gostava de as punir, e quando exagerava, tinha uma habilidade muito sinistra de se livrar dos corpos, e ainda dizia que ele era capaz de sumir com qualquer problema. Donna realmente acreditava que seu marido seria o responsável pela morte da princesa Du, mas infelizmente ela não conseguiu apresentar evidências disso, e muito menos algo que pudesse identificar a mulher. Algumas pessoas começaram a acreditar que aquela mulher teria sido vítima de algum tipo de ritual macabro, e embora os jornais estivessem explorando isso com um enorme sensacionalismo, essa era uma hipótese muito exagerada, mas como as pistas eram poucas, nada era descartado. Se Arthur foi ou não responsável pela morte da moça, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que ele foi condenado pela morte de uma outra mulher e recebeu uma pena de prisão perpétua, mas acabou morrendo na prisão em 1989 após uma briga. Donna, sua esposa, recebeu uma pena reduzida por ter cooperado com a polícia e incriminado seu marido. Nenhum dos dois foi oficialmente indiciado pela morte da princesa Du pela falta de provas. Como nós sabemos, a tecnologia vem avançando em todas as áreas, inclusive na ciência forense. E isso
fez com que a identificação da princesa Du tenha ganhado um fôlego a mais com o passar dos anos. Vários métodos que na época do crime nem existiam ou estavam apenas sendo testados começaram a ser usados frequentemente. Em 1999, o corpo da princesa Du foi exumado para que fossem colhidas amostras de DNA, mas por ser muitos anos após a morte, as amostras já estavam bem comprometidas. Mesmo assim, as amostras em cabelo e dentes revelaram alguns detalhes adicionais. Definitivamente, a princesa Du era americana e muito provavelmente vinha do estado do Arizona. Isso porque no couro cabeludo dela tinha uma poeira muito comum nos residentes de lá. A polícia então se focou nessa informação, mas infelizmente nenhuma identificação foi encontrada no banco de dados de desaparecidos do estado. Outra coisa que poderia ajudar muito era a tomografia computadorizada. Isso ajudaria a recompor o rosto da vítima, facilitando assim a sua identificação. Depois que foi feita, a imagem da moça foi divulgada pela imprensa e em cartazes que perguntavam se alguém reconhecia aquele rosto. A divulgação resultou em várias pessoas procurando as autoridades dizendo que conheciam aquela mulher, mas infelizmente nenhuma das pistas foi conclusiva. O caso da princesa Du ainda é muito investigado e muito debatido. As coisas parecem não se encaixar. Não há pistas da identidade da vítima e muito menos do assassino. Hoje ela está no mesmo cemitério em que foi encontrada, e a sua lápide diz o seguinte: Princesa Du, perdida de sua casa, enterrada entre estranhos, mas lembrada por todos. Nascida em e encontrada em 5 de julho de 1982. Após décadas, o tenente Eric Kranz, que era o responsável pela investigação, se aposentou, mas nunca desistiu de solucionar esse caso. Não há um único dia que eu não pense nesse caso. Todo detetive tem um caso que marca sua carreira e que ele carrega ao longo da vida. Infelizmente, o meu caso é um que até então não possui solução. Por muito tempo eu sonhei com o rosto dessa moça, com sua identidade e com o nome verdadeiro dela. Por mais tempo ainda, imaginei quem seria o responsável pela sua morte. Eu imagino que um dia esse caso poderá ser solucionado. Talvez eu não viva para ver isso, mas de alguma forma é algo que precisa ser feito. Afinal de contas, quem foi a princesa Du? E por que a sua vida terminou de forma tão trágica? Talvez em algum dia saibamos o fim dessa história. Mas o que você acha desse caso? Será que Arthur Kinlaw realmente era o assassino? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.